Bom, pessoal, é difícil começar, né? Mas precisamos começar. Em primeiro lugar, quero dizer boa noite. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Regina. Eu sou a mãe da Preciosidade, né? Da Daniele, que tinha o canalzinho que muitos de vocês conheciam, seguiam ela, né? E muitos de vocês estão perguntando, né, o porquê que o canal dela está parado, né? Então hoje, depois de muito tempo, eu resolvi criar coragem e vim até o canal para esclarecer o que aconteceu com a Daniele. A Dani, em 2020, nós tínhamos mudado, né, de casa, já uns quase um ano, e a Dani começou a se queixar de algumas dores, que ela estava com algumas dores na perna, e ficamos preocupados no começo, depois ela falou que estava com probleminha de dor de dente. Falei, então vamos num dentista. Aí ela parou de se queixar de uma perna e fomos ao dentista. Fez uma extração, só que como a Dani era assim uma pessoa muito reservada e muito preocupada, tudo com a família, com ela mesma, né? Talvez ela não quisesse, já estivesse com algum problema, mas não quis nos preocupar por causa do período que nós estávamos vivendo de pandemia. E todas as vezes, né, que eu falava assim para ela, filha, vamos até o hospital, vamos ver o que está acontecendo. Ela ficava muito brava comigo, falando que se eu não amasse ela, que era para eu levar ela para o hospital. Mas pelo contrário, né, quando a gente ama, a gente quer ver todo mundo bem, né, principalmente sendo um filho da gente. E assim o tempo foi passando, o tempo passou. Quando chegou no Natal, a Dani disse que não estava bem de novo. E passou o dia todo deitada, falando que estava indisposta. E aí eu vim para casa da minha filha, tudo, né, a casada, e a Dani ficou na nossa casa nova. Aí ela foi ligando pra gente tudo, né, a gente foi se comunicando por celular, por ser próximo e tal, e ela falou que assim que ela melhorasse, ela ia vir para casa da irmã fazer a Santa Ceia do Natal. Só que aí a gente ligava, às vezes ela atendia, às vezes não, e o tempo foi passando. Aí quando foi mais ou menos próximo de 10h30, por volta de 10h30, 11 horas da noite, a Dani veio para casa da minha filha, né, que é um quarteirão da nossa casa, na época, né? E aí a Dani falou que ela tinha caído na rua, só que ela falou assim, e quando ela chamou, aliás, quando ela chamou, né, melhor dizendo, a irmã no portão, eu estava sentada na sala, né, recebendo a minha nora, os convidados que a gente ia fazer a ceia de Natal tudo junto. Conforme ela chamou no portão, eu tive assim uma sensação tão ruim que eu não sei explicar, mas me deu assim uma dor tão forte no meu ventre, né, que eu falei, meu Deus, que pode ser, né? Mas, enfim, o tempo passou, ela entrou, a gente foi, se socorreu ela tudo, e nós fizemos a nossa ceia de Natal. E aí, depois no outro dia, ela passou deitada o tempo todo,
aí falando que estava com cólicas, né? Que ela tinha endometriose, como acho que quase 99,9% das mulheres têm. E achamos que era só isso. E a Dani sempre relutante, que ela não queria ir para o hospital, não queria ir para o hospital, não queria saber que ela já estava sendo assistida, e ela não queria de jeito nenhum se contaminar, por causa da pandemia, e nem contaminar a família. Ela era assim muito reservada, como já falei, ela se cuidava muito, apesar disso tudo, ela era uma pessoa que se cuidava muito, muito, muito. Ela tinha um cuidado em especial com o corpo dela, que ela falava que o corpo dela era o corpo, o templo do Espírito Santo, né? Como todos nós sabemos que somos, né? Todos nós. E a Dani tinha assim muito cuidado, ela não deixava ninguém aproximar do corpo dela se não fosse autorizado por ela. E com esse medo o tempo foi passando, eu continuei insistindo, os irmãos também, mas ela sempre nos chamava muito forte a nossa atenção. Até que ela deu uma boa melhora e a vida foi seguindo, né? A vida foi seguindo. E eu trabalhava nessa época online, porque estava trabalhando em casa, né? Então, eu louvo muito a Deus por eu ter tido essa oportunidade de ter ficado trabalhando em casa, né? Nesse período. Porque senão eu não ia saber o que estava acontecendo com a minha filha, porque ela, por ela ser bem reservada, ela não falava nada. Ela fazia todas as coisinhas dela, ela própria, se cuidava, ia no médico, mas ela não se expunha tanto à vida pessoal dela. Mas sempre se cuidando, claro. Mas nesse caso aí, né, de pandemia, como todo mundo estava preocupado, todo mundo assustado com essa nova situação que o mundo inteiro estava vivendo, então era por essa razão que ela não queria ir para o hospital. Só que quando foi em janeiro, a Dani, como eu disse, ela teve assim uma boa melhora. Só que eu comecei a perceber que ela começou a ficar fraca. E aí eu falei, olha, se você estiver fazendo algum jejum, né, muita oração, não faça, porque senão você vai ficar muito frágil. Aí ela dizia assim para mim, mãe, se eu fizer um jejum, eu não tenho problema, porque o meu físico vai ficar fraco, mas o meu o meu espírito vai ficar forte. Só me ajuda em oração, se a senhora me ama, né? E eu não quero que meus irmãos vejam eu no jeito que eu estou, porque ela estava frágil. E todos nós preocupados com ela, né? E então foi uma fase muito difícil. Foi uma fase difícil para mim, porque eu tive que obedecê-la, né? Respeitar a opinião dela, porque eu já era uma moça de 38 anos, né? Eu sabia muito bem o que ela queria, o que ela não queria. Mas eu sempre cuidando dela, né? Sempre cuidando, assim como eu também cuido dos outros dois, né? Mesmo já sendo adultos, mas mãe é sempre mãe, filhos é sempre os filhinhos da mamãe, né? E mesmo eles já sendo adultos, cada um com a sua responsabilidade, com a sua vida, mas eu sou uma mãe assim bem cuidadosa, bem carinhosa, que a gente viveu os 4 juntos, né? Desde que eles eram bem pequenos. Então, eu tinha muito cuidado com todos eles, quanto tenho até hoje com os dois. E a Dani sempre me preocupou, né, com essa situação dela, né?
E foi uma coisa muito repentina. E a Dani, em janeiro, ela começou a apresentar algumas situações assim do corpo, né? Que ela começou a não andar direito, ela começou a se engatinhar como bebê. E ela ficava assim muito brava quando eu falava que ia falar para os irmãos e levar para o hospital. Ela vinha com a mesma história. Enfim, essa fase foi difícil. Eu vou tentar não falar, porque senão eu vou começar a chorar e não. E é bem difícil. Aí quando foi, cuidei dela assim por um tempo. Ela deu uma melhora, mas sempre sorrindo, sempre rezando, sempre pedindo para que eu não chorasse, mas que Deus estava feliz comigo porque eu estava cuidando dela, eu estava servindo a Deus, servindo a Jesus. Mas sempre rezando, sempre falando que ela ia tudo melhorar. Ia tudo melhorar e tudo ia melhorar. E só que então ela deu essa melhora, a gente sorria, a gente brincava, falava, conversava muito, né? Duas, era mais do que mãe e filha, a gente eram amigas, né? Uma confidente da outra, companheira de caminhada da igreja, apaixonada pelos irmãos, apaixonada pela sobrinha, apaixonada pelo cunhado, enfim, era uma pessoa especial. Os amigos, sabe, muito religiosa, enfim. E a Dani, quando foi dia 22 de fevereiro, a Dani nos deu um susto. O meu filho faltou do trabalho, que falou assim, olha, eu não aguento mais ver a senhora chorando, cuidando da Tata, e hoje eu vou levar lá para o hospital. E assim que nós estávamos fazendo a higiene pessoal dela, né, pra gente trocá-la e levar ela para o hospital, ela veio assim ter um desmaio, né? Veio ter um desmaio. E aí ele fez os primeiros socorros até o SAMU chegar, porque daí eu entrei em desespero. E ali começou a corrida contra o tempo, para salvar a vida da Dani. E aí ela foi levada para o hospital, né, no SAMU. SAMU também, os paramédicos falaram que se ela não quisesse, eles também não poderiam levar ela, porque não podiam levar um paciente contra a vontade. Até que ela entendeu, né, com os médicos falando que ela precisava, né, ser socorrida, e até que ela aceitou. No que ela aceitou, chegando no hospital, já começaram o tratamento imediatamente. E em alguns exames, fizeram vários exames nela, muitas perguntas para mim, né? Os irmãos também acompanhando. E lá a gente descobriu que ela estava com uma anemia muito severa. E assim a gente internou a Dani, que fez transfusões de sangue. Só que no decorrer desses dias que ela ficou no hospital, né? Ela fez essas transfusões, foram mais de 40 bolsas de sangue e plaquetas, porque ela estava bem frágil, né? Com algumas pintas pelo corpo. E aí foi se agravando, porque fizeram alguns exames mais elaborados e descobriram que a Dani tinha uma doença rara, né? Chamada púrpura PTT. Mas só que assim, a Dani foi muito bem tratada no hospital, graças a Deus recebemos, mesmo em meio à pandemia, recebemos
muitos doadores, porque ela era uma pessoa muito querida. E ela, assim, naquele momento, os irmãos acompanhando, visitando elas todos os dias no hospital, eles faziam um revezamento, porque eu não tive autorização de entrar no hospital naquele período difícil que estávamos passando aqui na nossa cidade. E os irmãos fizeram toda essa parte, né, de visitação, não deixaram ela sozinha tempo nenhum. Eles iam me passando o relatório médico dela, até que dia 8, né? Dia 8 de março, Dia da Mulher Internacional, Dia da Mulher Internacional, nós tivemos, através da minha filha casada, eu tive, assim, a oportunidade, né, de visitá-la pela primeira vez. Que ela falou com os médicos, e os médicos falou que eu tinha todo o direito de ver a minha filha, né, por mais que eu tivesse com problema de saúde, né, e pela idade, mas que eu tinha esse direito, né, daí, com muito custo, eles deixaram eu entrar, ver a minha filha, que ela estava na CTI, e aparentemente ela estava bem, ela estava já, conversamos com os médicos falaram que ela já estava com uma pré-alta, e assim a gente ficou muito feliz, né, e que nós íamos trazer de volta a Dani para casa, e no outro dia ela ia ter alta. E assim nós realizamos, né, essa vitória, né, de trazer a Dani com vida para casa. A Dani já não estava mais com anemia, a Dani já tinha tomado, assim, a fisionomia dela normal. Mesmo frágil, ela estava já falando melhor, né, com um pouquinho de dificuldade, porque ficou muitos dias internada, né, deitada numa cama. Muitos remédios, muitas transfusões, e ela sem reclamar. Os irmãos dela me passou que ela não reclamava em momento algum. Somente ela queria que a mãe rezasse por ela, que os irmãos rezassem por ela, o pessoal da igreja, os amigos, né? E pedia, assim, o tercinho dela, que ela era muito devota de Santa Teresinha, muito devota de Nossa Senhora de Fátima. E, enfim, era um anjo que nós tínhamos em casa, né? E que a gente não sabia quanto ela era especial. Nós sabíamos que ela era especial, mas não tanto quanto descobrimos nessa fase, né, do finalzinho da vida da Dani. E no dia 9 nós trouxemos a Dani para casa. Ficamos muito felizes de ela ter recebido a alta. E começamos a agradecer a Deus, né? Agradecer as pessoas que colaboraram com a transfusão de sangue da Dani, porque sozinho a gente não é nada, né? E ela falava assim: mãe, agora a senhora queria tantos filhos, né? E além dos que que Deus te deu para cuidar no seu trabalho, agora também através de mim eu tenho muitos irmãos, né? Porque agora aqui dentro de mim eu tenho, assim, vários sangues, né, mãe? Eu tenho sangue, talvez, de negros, de brasileiros, de italianos, de japoneses, de alemão, tenho de todas as raças, né, mãe? Como é o nosso Brasil. Eu falei, é verdade, né? E ela falou, ai, mãe, assim que eu ficar melhor, eu quero agradecer a todos no meu canal, né? Por eu ter passado por uma fase difícil, né? E Deus ter me concedido a oportunidade de voltar para casa. Os médicos, alguns falavam que eu não ia voltar, mas Deus é que dá a última palavra.
E eu falei assim, é verdade, né? Falei, é Deus que dá a última palavra. E nós oramos muito para que isso acontecesse, né? E aconteceu. Só que assim, a Dani, por ela ser uma pessoa muito ágil, né? A Dani não parava, ela queria tudo para ontem, né? Ela, ela, se tivesse que fazer alguma coisa, ela não queria deixar amanhã eu faço, não. Tinha que ser no aqui e no agora. Então ela rezava muito assim, nós também rezamos muito. E a Dani passou aquela noite conosco, ficou muito emocionada, agradeceu ao cunhado que ajudou ela a subir para o quarto dela, ficou emocionada com os presentes que os irmãos deram para ela, né? Que foi uma cama nova. Nós fizemos cartazes, né? De boas-vindas para ela. Enfim, ela ficou bem emocionada. A gente deixou ela aquela noite dormir tranquila na cama nova, porque nós mudamos nessa casa sem nada, só com a nossa roupa do corpo e alguns móveis, né? Porque nós morávamos numa casa muito úmida que acabou com tudo. Num outro momento eu comento com vocês. E nós estávamos recomeçando a nossa vida e estávamos felizes porque nós estávamos tudo unido novamente, né? Os 3 filhos, eu, o genro, a minha neta, né? A nora, enfim. Só que quando foi no outro dia, né? Nós estávamos com uma história, mas Deus já tinha escrito outra, né? Eu falo que a Dani, ela veio com uma missão, né? E ela, como eu falei, ela rezava bastante. Ela era assim muito devota, né? Tinha uma fé imensa em Deus. E a Dani, ela assim, feliz da vida, né? Que ela comeu a comida da mãe, a mãe deu banho, tava cuidando desse bebezão, né? De 38 anos, de novo, como se fosse um bebê mesmo, né? De 2 anos, porque ela teve um momento que ela precisou de fralda, né? De fralda e a gente ainda brincava com ela, voltou a ser o nosso bebezão, né? E ela sorria, tinha um sorriso lindo. E aí ela, deitadinha na cama, esperando a, a hora de eu dar a comida para ela, a gente fez uma sopinha bem gostosa, leve para ela. A irmã chegou para ajudar a tratar dela com o cunhado, né? Para me ajudarem também na higienização dela e tudo mais. E nós estávamos com um montador na nossa casa e ela virou e falou assim: Olha, eu sou bem elétrica. Ela virou para mim e falou assim: Mãe, deixa o moço trabalhar, deixa ele montar o móvel do jeito que ele veio montar e amanhã a senhora vê como é que fica. Ainda ele até comentou, né, comigo assim que tinha reconhecido a voz dela, porque ele não viu ela pessoalmente, mas ouviu a voz dela no quarto, que ele estava no quarto ao lado. E a minha filha falou assim: Olha, como então hoje não dá para fazer essa montagem do móvel, por falta de espaço, então amanhã ele volta. Aí ela falou: Ai meu Deus, mas a senhora não vai deixar o moço trabalhar, dona Regina? Ei, dona Regina. A irmã dela brincou um pouquinho com ela, falando que não, era porque não tinha espaço, que precisava abrir mais espaço para ele trabalhar. Nisso ela foi tudo muito rápido. Nisso a minha filha falou: Mãe, vou lá buscar a nenê que está terminando a prova online e eu já venho. E aí
meus amados, né, seguidores da minha filha. Foi onde tudo aconteceu. Eu peguei o telefone para ficar ali pertinho dela, né, para ficar observando ela de novo, admirando a minha princesa mais velha, agradecendo a Deus que ela estava ali conosco novamente, né? Fazendo o terço de Santa Teresinha. A gente sempre fazia o terço da Misericórdia, 3 horas da tarde, e o terço de Santa Teresinha. Aí ela virou para mim e falou assim: mãe, chama o doutor. Aí eu falei assim: mas que doutor? Você não tá mais no hospital, né? Que ela ainda tava variando um pouquinho. Mãe, chama o doutor, só tá faltando eu. Aí eu falei: não, você não tá mais no hospital, você tá em casa, né? Ainda até quis ficar meio alterada assim, aí que ela começou a insistir demais. Ela falou: não, mãe, chama o doutor, só tá faltando eu. E chama logo, porque só tá faltando eu. Eles não vão me esperar. Eu falei: filha, mas o que tá acontecendo? Falou: não, você não tá mais no hospital, você tá em casa agora, não tem ninguém aqui. Mãe, olha lá na parede, mãe. Eu falei: lá tá assim, Nossa Senhora, a foto de Nossa Senhora, Santa Teresinha e Jesus. Não, mãe, eles estão me esperando, só tá faltando eu. Aí ela virou e falou assim: tá vendo, Jesus, eu tô querendo ir até o Senhor, não posso ir por causa do sacrário, mas não tem como eu ir até o Senhor. E eles não querem me deixar. Aí ela olhou sério para mim e falou assim: mãe, vai fazer o que a senhora tem que fazer e não me sabote, porque agora eu tenho uma nova missão. Eu falei: tá, filha, eu sei que você tem uma nova missão, é se recuperar e voltar a fazer tudo o que você vai voltar a fazer, porque agora você está sentindo até a cócega de novo nos seus pés, porque ela não estava sentindo cócegas mais, né? Ela não estava sentindo mais o corpo dela. Ela falava que que ela comia, parecia todo papel. Se a gente mexesse na perna dela ou no braço, ela falava que não estava sentindo dor. E naquele momento ela falou que estava sentindo, né, a perna, que estava sentindo cócega. Às vezes eu fazia cócega na perna dela, nos pezinhos. E aí ela falou essas palavras, né, que não era para eu sabotar mais ela, porque ela tinha uma nova, a partir daquele momento ela tinha uma nova missão. E que ela falou: tem uma nova missão. Ela falou: vai fazer o que a senhora tem que fazer, e deixa eu aqui ficar quietinha. Só que nesse mesmo tempo, eu não saí de perto dela, só peguei o celular que estava próximo e quando ela falou, ela falou essas palavras e ao mesmo tempo que ela estava com falta de ar, eu comecei a já ligar para a irmã dela. Que os paramédicos falou: se ela disser estou com falta de ar, imediatamente chama o SAMU. E foi isso que eu fiz. Só que nesse meio tempo que eu comecei a ligar e pedir socorro dos vizinhos, né? Porque estava eu e ela, Deus, ali espiritualmente, né? Mas não levou nem 20 minutos quando minha filha retornou para casa, para nossa casa, né? Da casa dela, com meu genro e todas as pessoas que foram para nos socorrer. A Dani já estava nos braços de Deus novamente. Então, aí a gente foi aquela fase difícil, né? Que a gente entregou de novo, né? A minha princesa para mais velha, para Deus novamente, né? E foi muito difícil. Eu estou aqui me segurando para não chorar, porque são 2 anos e 5 meses, já quase 6 meses, né? Mas a saudade é muito grande, porque continua sendo, né, a nossa princesa lá do alto. Ela está no melhor braço que pode existir, né? Que é no braço de Deus.
Porque aqui nós sabemos que nós só somos peregrinos, mas a gente não quer, quando a gente ama, né? A gente não quer que essas pessoinhas fiquem longe da gente, né? E é muito difícil tentar não falar assim dela, sabe? Sem chorar. E se fosse uma outra pessoa também, sou bem emotiva, mas o filho é muito difícil. Hoje eu sei, hoje eu dou graças a Deus, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Que ainda Deus permitiu que eles ficassem comigo aqui na Terra. Espero que eles fiquem bem velhinhos comigo e eu com eles. Uma neta, um genro, uma futura nora. Mas eu tenho 2 anjos lá em cima, né? E o primeiro, eu era muito jovem, eu não fazia assim a dimensão que dessa dor, sabe, de uma mãe perder um filho, como assim foi agora da Dani, porque 15 dias praticamente, um pouquinho mais, a gente tinha ela conosco, estava feliz da vida que ela tinha voltado para nós, e de repente a Dani foi assim que nem um passarinho. A Dani foi que nem um passarinho, sempre com fé, sorrindo, preocupada com todo mundo, porque ainda mesmo ela passando por tudo isso, ela ficava preocupada. Ela ficava preocupada com o meu trabalho, ficava preocupada com a irmã, e ficava preocupada com o irmão, com todo mundo, né? E ela queria ajudar e abraçar todo mundo. Então, se a Dani ficasse com alguma sequela, talvez ela tivesse, foi o que ela pediu, acho que para Deus, né? Não sabemos o que nós rezamos por ela, mas ela também rezou. E do jeito que ela era muito ativa e se ela fosse ficar com sequela, ela não ia aceitar ficar aqui, dependendo de pessoas, né? Porque ela falava para a irmã dela assim, segundo a irmã dela falava para mim, que ela falava no hospital: agora onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou ficar? Né? A gente falava assim: você vai ficar em casa com a gente? Não, mas da hora que eu sair daqui, onde eu vou ficar? Né? Então, talvez ela já tivesse sabendo de alguma coisa que a gente não soubesse, né? Mas é muito difícil falar, sabe? Eu tô assim, engasgada, né? Tô engasgada e por hora eu vou ficar por aqui. Vou refazer as minhas forças para poder dar outros esclarecimentos a vocês, né? Mas a Dani, o óbito dela foi diagnosticado como um AVC, né? E até isso ela falou para a irmã dela no hospital, que se alguém perguntasse, era para ela falar que ela teve um AVC, porque essa doença rara, ela pegou todos os órgãos vitais, né? Como o rim, o pulmão e coração, né? Foi assim, eu não consigo detalhar tudo como foi, porque meus filhos, assim, me preservaram de algumas informações para que meu coraçãozinho também aguentasse. Mas eu também tenho um pouquinho de fé, e com essa fé que eu estou seguindo em frente, né? Porque tem os dois caçulas aí para também dar apoio, tem eu para viver também. E tenho certeza que ela não gostaria de ver a mãe dela chorando o tempo todo, os irmãos, né, cunhados, enfim,
sobrinha, todos que ela amava e que ela gostava, né? E não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Até hoje tem alguns que não sabem que a Dani se foi. E quando fala, a gente pergunta dela e a gente fala, eles levam um choque. Porque ela era uma pessoa muito amável, né? Não que os dois não sejam, mas cada um deles tem, assim, uma essência especial. Cada um tem um jeitinho deles de conversar, de tratar as pessoas. E, enfim. Hoje eu sei que ela tá, como eu falei, há poucos minutos atrás, ela está no melhor braço que já existiu aqui na Terra, né? Que é os braços de Jesus, o próprio Deus, mas que também viveu como ser humano aqui na Terra, e de Maria, né? Mas é isso, essa live exclusiva foi para dar esses esclarecimentos. Nós vamos tentar seguir com o canalzinho que ela tinha, né? Seja com as plantinhas, as últimas plantinhas que ela fez na casa nova. Ela chegou a plantar pepino, deu pepino, ela soube que era pepino, mas ela não teve tempo de ver. E aí, quando ela chegou, os pepinos estavam pequeninos ainda. Ela ficou super feliz de saber que ela tinha plantado e conseguido dar frutos, né? A plantaçãozinha dela, as rosas, enfim. Ao longo do tempo eu vou me esforçar, tá? Para seguir com o canalzinho dela, com outras coisas. E aí vocês vão colocando, vão escrevendo na medida do meu possível. Eu vou dando as notas, né? As notas que vocês forem perguntando, tá bom? Mas é isso. Eu agradeço, né, a Deus por cada um de vocês. Na época vocês já estavam seguindo ela. Enfim, tem algumas vezes eu ainda ouço a minha filha falar que ela entra às vezes no canalzinho dela, tem pessoa perguntando se ela pode mandar muda de rosas. Mas eu cuido de rosas, mas nem tanto quanto a Dani, viu? A Dani tinha uma mãozinha especial para cuidar de rosas. Inclusive algumas que ela me deu, elas também sentiram também a ida da Dani e elas acabaram morrendo também. Então eu fiquei com bem poucas rosinhas que ela plantou. Ela adorava dar flores, né, para a mãe, agradecida demais, para a irmã. Mas a gente vai alimentar o canalzinho dela com outras coisas e com algumas fotos. Hoje é a primeira vez que eu estou tendo essa coragem de dar essa nota de esclarecimento a vocês. E também em outras vezes a gente vai falar um pouquinho mais da doença, porque é uma coisa que nem nós sabíamos, né? Nem os médicos sabem o porquê dessa doença. Essa doença não tem explicação, não tem explicação. Tivemos que fazer vários exames para saber se era hereditário, não é? Para que se fosse hereditário, todos os membros da família, né, iam ter que fazer exames, né, de sangue para não ter futuros problemas com a futura geração, né? Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão por ouvir, né? Esse vídeo eu sei que ficou um pouco longo. Eu falo bastante,
mas era necessário dar essa nota de esclarecimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, minha gratidão, gratidão, gratidão pelo carinho que vocês tinham pela minha filha, a Dani, né? Preciosidades de Dani, tá bom? Um beijo. Tchau. Até um outro dia.